Oi pessoal, hoje o assunto é processos de laminação de compósitos. Quando nós falamos em processos de laminação de compósitos, nós estamos falando da combinação de resinas com fibras. Normalmente são as fibras de vidro, fibras de carbono, fibras de aramida, que são as mais comuns. E aí existem vários processos que podem ser feitos, desde processos utilizando fios, tecidos, mantas. Cada um tem uma característica diferente e, obviamente, também os tipos de resina podem variar um pouco. Então, para começar a falar, vamos falar do spray-up. O spray-up ele é uma projeção da resina e uma projeção da fibra picada. Existem máquinas de spray-up onde vai a resina, o catalisador e a fibra tudo numa mesma pistola e você faz a aplicação diretamente projetando sobre o molde. Em alguns processos um pouco menos sofisticados, você tem a aplicação da resina com uma pistola mais ou menos parecida com uma caneca, com uma pistola de pintura. Aí você pega uma outra pistola para ir picando os fios sobre a resina projetada. E aí depois, novamente, você vai projetando a resina e vem com o roletamento, com o rolo de alumínio dentado para laminação. No processo de máquinas de spray-up, onde se projeta já resina, catalisador e a fibra tudo junto, você já faz a aplicação direta e só vem depois roletando. É muito mais rápido e eficiente. Óbvio que são máquinas um pouco mais complexas e caras. Hand layup nada mais é do que o processo manual, mas basicamente com manta de fibra de vidro ou tecido de fibra de vidro, onde você aplica a resina com um rolo, vem com tecido ou a manta, passa o rolo e mais um pouco de resina e assim vai fazendo as camadas sucessivamente. Então a hand layup é o processo mais barato, mais comum, porque você vai precisar de um rolo, de um pincel e de um rolo de alumínio ou rolo de pelo de porco para quebrar as bolhas. É o processo mais, digamos assim, barato e artesanal. Também não é o processo que dá o melhor acabamento nem a maior rapidez. Infusão. A infusão, normalmente, você faz uma injeção de resina dentro de um molde fechado, então você já tem lá todos os seus materiais de reforço, fibras, materiais de núcleos, dependendo de como você fizer, e aí a resina é injetada sob pressão, ele preenche todo o molde para que ele faça essa moldagem. Aí você tem um acabamento muito melhor, um aproveitamento muito melhor, e óbvio que a quantidade de bolhas também é quase nula ou é muito pequena. Pultrusão. Pultrusão, aqui, vamos falar assim, daqui para cima, eu diria até que o RTM também deveria estar aqui, vamos lá. Mas da infusão para cima e o RTM, normalmente você trabalha com catalisadores de cor ambiente, aí você vai fazer a catálise de acordo com a velocidade de cada processo. A pultrusão BMC e SMC são processos que são feitos normalmente catálises a quente. Qual que é diferente? A pultrusão ele é mais utilizado para fazer perfis, materiais de grande extensão e de mesma conformação. Então você pega vários fios, elas são mergulhados numa resina, entram dentro do molde para pressionar no formato que você quer. Esse molde tem um aquecimento e do outro lado já sai a barra ou o perfil pronto, que ele é tracionado, ele é puxado, por isso que a pultrusão é puxado, e aí vai se cortando nos tamanhos que se precisa. O BMC, ele é uma sigla que ele fala muito de uma massa. Então você faz uma massa com fibra picada, resina e cargas minerais. Essa massa ele é prensado a quente, normalmente no molde metálico também, para se dar o formato. Se faz muitas vezes, por exemplo, caixas de passagem de energia, por exemplo, muitas vezes é feito com BMC. Alguns isoladores também. Então você pega um material com uma alta quantidade de fibra e carga, uma massa
consistente e prensa ele a quente para dar o formato. O RTM ele é muito parecido com a infusão, mas é que no RTM você usa mais um vácuo para puxar a resina. Então a entrada da resina ela é feita através de um vácuo, você injeta a resina num lado, vácuo no outro, e ele faz todo digamos, esse caminho da resina e ao mesmo tempo tirando as bolhas de ar. O SMC ele é um processo parecido com o BMC, a diferença é que em vez de ser uma massa, eles são mantas ou tecidos impregnados. Então tanto o BMC quanto o SMC, eles normalmente são guardados em local refrigerado, e aí quando são aplicados, o SMC ele é colocado no formato que você precisa, e aí também ele é prensado a quente para dar a cura da peça final. Ok, gente, então são vários processos, futuramente eu falo cada um separadamente com mais detalhes, mas tem vários processos diferentes. Spray up, handley up, infusão e RTM são normalmente catálises a frio. Pultrusão, BMC e SMC são catálises a quente. Ok, gente? Esqueci de mencionar uma das metodologias que também é bastante utilizada, principalmente para fazer peças cilíndricas, tubulares. É o método de filamento contínuo. Consiste basicamente em ter um molde rotativo, onde você vai literalmente enrolando o fio impregnado com a resina até atingir a espessura. Ele vai e volta como se fosse num mandril, vai um carrinho com os sensores de terminação, e ele vai e volta como se estivesse enrolando um novelo. Só que daí é o fio da fibra impregnado com a resina. Esse método é muito utilizado, como eu falei, basicamente para fazer cilindros e tubulações. Eu vou futuramente falar mais separadamente, mas tendo alguma dúvida sobre esse assunto um pouco mais geral, como sempre é só me perguntar, mandar um e-mail, mandar um comentário. Até a próxima. Tchau!